No vídeo de hoje, iremos falar de Karl Marx, nascido em 5 de maio de 1818, em Trier, na Alemanha. É uma das figuras mais influentes na história do pensamento político, econômico e social. Seu trabalho lançou as bases para a crítica do capitalismo e inspirou movimentos políticos em todo o mundo. Marx não apenas desenvolveu teorias que analisavam a economia e a sociedade, mas também propôs um caminho para a transformação social. Por favor, se inscreva, deixe seu like e ative as notificações para se atualizar dos vídeos aqui no canal. Vamos lá. Infância e formação. Marx veio de uma família judaica, embora seu pai tenha se convertido ao cristianismo para evitar discriminação. Desde jovem, Marx se destacou nos estudos, ingressando na Universidade de Bonn e, posteriormente, na Universidade de Berlim, onde se envolveu com o movimento hegeliano. Era o ambiente intelectual da época, marcado por debates filosóficos e políticos, moldou suas ideias. Após completar seus estudos, Marx tornou-se jornalista, trabalhando em diversas publicações. Seu envolvimento com o jornalismo político o levou a confrontar as injustiças sociais e a explorar questões relacionadas ao poder e à economia. A amizade com Engels. Em 1844, Marx conheceu Friedrich Engels, um industrial e pensador que se tornaria seu amigo próximo e colaborador. Juntos, eles desenvolveram muitas de suas ideias mais importantes. Engels não apenas apoiou Marx financeiramente, mas também contribuiu com seus próprios escritos, que ajudaram a popularizar as ideias marxistas. Marx é autor de várias obras fundamentais que revolucionaram o pensamento político e econômico. Entre suas contribuições mais significativas estão o Manifesto Comunista, 1848. Coescrito com Engels, este texto é um dos mais conhecidos e influentes da história. O manifesto apresenta a ideia de que a história da humanidade é a história da luta de classes. Marx e Engels argumentam que a classe trabalhadora, o proletariado, deve se unir para derrubar a classe dominante, a burguesia, e estabelecer uma sociedade sem classes. O manifesto conclama os trabalhadores do mundo a se unirem, um chamado que ecoou em diversas revoluções. O Capital, 1865. Considerada sua obra-prima, O Capital analisa o modo de produção capitalista. Marx examina como o capitalismo funciona, abordando conceitos como valor, mais-valia e exploração do trabalho. Ele argumenta que o capital é acumulado pela exploração do proletariado, que é forçado a vender sua força de trabalho para sobreviver. A obra é densa e complexa, dividida em 3 volumes, e estabelece as bases para a crítica econômica marxista. A ideologia alemã, 1845 até 1846. Neste trabalho, Marx e Engels criticam as filosofias hegelianas e exploram a relação entre a produção material e a consciência. Eles argumentam que a estrutura econômica de uma sociedade determina sua superestrutura ideológica, incluindo religião, cultura e política. O 18 de Brumário de Luiz Bonaparte, 1852. Neste texto, Marx analisa o golpe de Estado de Luiz Bonaparte na França, enfatizando a importância da luta de classes e da ação política. Ele argumenta que a história não é feita apenas por grandes indivíduos, mas sim pelas classes sociais e suas lutas. Crítica da economia política, 1859. Nesta obra, Marx explora a teoria do valor-trabalho e a dinâmica do capitalismo. Ele argumenta que o valor de uma mercadoria é determinado pelo tempo de trabalho socialmente necessário para produzi-la, estabelecendo as bases para suas críticas à economia capitalista. Conceitos centrais. As ideias de Marx introduzem conceitos fundamentais que continuam a ser relevantes. Luta de classes. A ideia central da teoria marxista é que a história da sociedade é marcada pela luta entre classes sociais. Zero conflito entre a burguesia e o proletariado é visto como a força motriz das mudanças sociais. Mais-valia. Marx introduziu o conceito de mais-valia para explicar como os capitalistas obtêm lucro. Ele argumenta que os trabalhadores são pagos menos do que o valor que produzem,
E a diferença é a mais-valia, que é a base da exploração capitalista. Alienação. Marx descreveu a alienação como o processo pelo qual os trabalhadores se tornam estranhos ao produto de seu trabalho. No capitalismo, os trabalhadores perdem o controle sobre suas atividades e se tornam meros instrumentos de produção. Materialismo histórico. Este conceito enfatiza que as condições materiais e econômicas da sociedade moldam sua estrutura social e política. Marx argumenta que as mudanças na economia levam a transformações nas instituições e nas ideologias. Legado e influência. Karl Marx faleceu em 14 de março de 1883, mas seu impacto no mundo moderno é inegável. Suas ideias inspiraram revoluções e movimentos políticos, incluindo a Revolução Russa de 1917 e a fundação de partidos comunistas ao redor do mundo. O marxismo se tornou uma corrente teórica dominante, influenciando não apenas a política, mas também a filosofia, a sociologia e a economia. O pensamento marxista também gerou uma vasta gama de interpretações e críticas. Diversos teóricos, como Antônio Gramsci, Herbert Marcuse e Louis Althusser, expandiram e reinterpretaram suas ideias, adaptando-as a diferentes contextos históricos e sociais. Críticas ao marxismo. Embora Marx tenha sido um pensador revolucionário, suas ideias também enfrentaram críticas. Alguns argumentam que suas previsões sobre o colapso do capitalismo não se concretizaram. Outros apontam que os regimes que se autodenominaram marxistas, como a União Soviética, muitas vezes se afastaram das ideias originais de Marx, resultando em regimes autoritários e repressivos. Conclusão. A vida e a obra de Karl Marx são um testemunho da importância do pensamento crítico e da luta por justiça social. Suas análises do capitalismo, das relações de poder e da luta de classes continuam a ressoar em debates contemporâneos. Marx nos desafiou a olhar para as estruturas sociais de forma crítica e a considerar as formas de exploração que persistem na sociedade moderna. Seu legado permanece relevante, instigando novas gerações a questionar a realidade econômica e social e a lutar por um mundo mais justo. A obra de Marx continua a ser estudada e discutida, provando que suas ideias são atemporais e essenciais para a compreensão da sociedade.